Após o Congresso derrubar o veto do presidente Lula sobre as saidinhas de presos, será que esse assunto finalmente chegou ao fim? É isso que eu, Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo, aqui em Brasília, vou tentar te responder hoje. Desde o final do ano passado, a gente viu esse debate sobre a saída temporária de presos ganhar destaque em todo o país. Pois bem, já era meio que dado como certo no governo que quem ia ter a palavra final sobre esse tema seriam os parlamentares, principalmente os parlamentares de oposição e de centrão, que defendiam uma proibição completa dessas saidinhas. Ao sancionar o projeto, o presidente Lula manteve vários pontos colocados ali pelos deputados e senadores, como por exemplo aquele que pede aí a necessidade de exame criminológico para progressão de regime, também o uso de tornozeleiras eletrônicas, só que ao mesmo tempo o presidente afrouxou ali um dos pontos e abriu uma brecha para que pudesse ter essa saída desde que fosse visita aí a familiares. E também para quem estiver cursando, seja o ensino superior, técnico ou profissionalizante. Mas para o Congresso nada disso fazia sentido. O ministro da Justiça e Segurança Pública, que até está com a moral boa aí no Congresso, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, fez romaria pelos gabinetes, tentou de toda forma articular, explicando, olha, que o fim dessas saidinhas iriam contra princípios ali de dignidade humana prevista na Constituição. Só que para os deputados e senadores, principalmente esses que eu citei aí, da oposição e do centrão, não tinha mais conversa, era isso e pronto. Só que o governo tentou até o último minuto e foi derrotado. Mas para quem estava pensando que agora acabou a história, pronto, não. O governo está estudando aí judicializar essa questão. Só que isso tem um monte de bastidor aí, porque pode complicar ainda mais a relação do governo com o Congresso Nacional. Porque durante essa sessão que teve a derrubada desse veto das saidinhas, o governo teve uma série de outras derrotas. E tudo nessas pautas aí de costumes. Então, sobre uma questão de fake news, sobre uma questão de princípios aí, questão de aborto, enfim. São todas essas pautas que são caras para esses parlamentares, principalmente um ano de eleição municipal, que quando eles não... Quem quiser ser candidato aí às prefeituras, pelo menos vão tentar eleger alguém nas suas bases eleitorais. Então, assim, se esses temas já têm um peso já tem um peso aí normalmente, no dia a dia normal, vamos dizer assim, no ano de eleições é muito mais. E eles são cobrados aí pelo eleitorado por esse posicionamento. Pois bem, o governo tentando judicializar essa questão, para líderes com quem eu conversei, falaram o seguinte, olha, aí é como se o governo estivesse desautorizando mais uma vez o que o Congresso decidiu, porque a gente lembra que essa vai ser a segunda vez em menos de um mês que o governo decide pedir essa ajuda aí ao STF para resolver uma questão que ele não conseguiu resolver no Congresso Nacional, não conseguiu com a sua articulação política. A última foi em abril com a questão da desoneração da folha aí dos setores da economia, que até hoje também não teve um final. Essa história ainda continua rendendo, mas lá naquela época a gente lembra que essa decisão do governo de levar a questão para o STF gerou críticas e críticas, não só de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que também já não tem uma boa relação assim, digamos, tem uma relação normal com o governo, para não falar que também é mais para ruim, mas ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco, que até mesmo visto como um aliado do governo Lula, ele foi para reclamar sobre isso. Então agora, talvez a gente vai ver uma repetição disso, mas principalmente com a Câmara. E aí, o que já estamos falando nos bastidores é que se o governo tentar isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem uma série de outras pautas contrárias ao governo, que aí pode colocar mais lenha nessa fogueira e ter um enfrentamento mesmo ao executivo. Aí tem aqueles projetos, por exemplo, relacionados ao MST para criminalizar ocupações de terras, vários outros pontos. E tem um outro ponto importante da gente citar, que é justamente a relação com o STF. Então, se o STF também, digamos que entrar no meio dessa questão, para os próprios ministros do Supremo vai ficar uma questão meio bagunçada, meio delicada, justamente porque tanto no Senado quanto na Câmara tem aí pacotes de maldades
contra os ministros do STF, no sentido de limitar, de restringir justamente aí a atuação deles. Então isso é um outro ponto que o governo também tem que colocar na balança aí. E aí a gente lembra que tem uma outra coisa, porque o que não falta é motivo para ter crise, não é mesmo? Assim, é sempre uma questão nessas pautas de costumes, que é aí a atuação de líderes responsáveis por essa articulação com o Congresso. Então já tem uma reclamação muito grande, que a gente já falou aqui, inclusive, nos bastidores, sobre Alexandre Padilha, que é o ministro-chefe de Relações Institucionais, só que ninguém gosta de conversar com ele, e também agora Randolfo Rodrigues, que é um senador que é líder do governo aí no Congresso Nacional e que também tá com a situação um pouco complicada lá, que o pessoal tá vendo que não tá rendendo muito essa articulação, estão reclamando que fala demais, resolve pouco. Tanto é que o líder do Senado, Jacques Wagner, não criticou ninguém, ele que é do PT da Bahia, mas ele falou que realmente a situação não tá boa pro governo e toda votação é um Deus nos acuda. Então, já tem um spoiler aí que talvez possa se ter uma reforma ministerial. Só que isso não deve acontecer por agora, mas fato é que essa discussão vai ganhar ainda mais força, vai ganhar mais fôlego nas próximas semanas. Você acredita que o governo, na verdade, só consegue realmente negociar com pautas econômicas e com pautas de costumes? A derrota já está dada como certa, se depender do Centrão? Me conta aqui nos bastidores. E é claro que toda a cobertura aqui de Brasília você pode conferir em otempo.com.br. Até mais!